Muito bem, meus caros patriotas ocidentais. Este vídeo é para todos vocês, sejam cristãos, brancos, negros, pardos ou alguém de origem imigrante como eu. Se você coloca a civilização ocidental no topo, então você precisa entender o que está acontecendo, porque a sobrevivência dessa civilização está em jogo aqui. Essa grande civilização está sendo atacada em várias frentes. Por um lado, os comunistas estão atacando o Ocidente. Por outro lado, a China está atacando o Ocidente. E então, você tem os islamistas. Tenho mais respeito pelos chineses, porque lutam como deveriam, no campo de batalha, e não de forma sorrateira, populando, corrompendo a sociedade por dentro. Embora isso já tenha sido feito no passado, e nós também faremos isso com eles. Nós vamos fazer. É a natureza da guerra. Mas os islamistas são os mais covardes de todos. Eles não conseguem formar exércitos. Eles não conseguem construir sociedades funcionais. Eles não conseguem competir com o Ocidente. Veja o que está acontecendo com eles no Irã. Não conseguimos subjugá-los totalmente por causa de drones e outras tecnologias, mas estão sendo destruídos lá fora. Eles estão sendo destruídos e são odiados pelo próprio povo. Então, eles podem não conseguir nos derrotar em campo aberto, mas tem outra carta na manga. Eles se infiltraram em países ocidentais. Há cerca de 50 milhões de muçulmanos vivendo na Europa. No início do século, eram cerca de 500 mil. Nos Estados Unidos, o número deles cresceu para 8 milhões de pessoas. Algumas pessoas dizem que esse número é de 5 milhões. Outras dizem que é de 10 milhões. Não importa, o número está crescendo, e eles sabem disso. E eles já estabeleceram a estrutura de como vão subjugar o Ocidente por dentro. Lembre-se, eles não podem fazer nada de fora, eles estão tentando. Eles tentaram em Gaza, agora o Irã está tentando. E eles não conseguem. Eles não conseguem. Perdedores. Então, dê uma olhada nisso. Veja o que eles estão fazendo agora. Ouça este imã islâmico. Nossa maior fraqueza é nossa porcentagem no país. Somente na América, todos estão de olho em você. O futuro de toda a civilização ocidental está em suas mãos. Infelizmente, os britânicos, os franceses e os alemães, eles estão em uma situação difícil, para dizer o mínimo. Ok, meu país, a Austrália, é pequeno demais, mas vamos tentar segurar essa parte do mundo, certo? Mas você, América, é você que entra com a força. Eles têm mais medo de você. Então, ouça isso. Neste país, nós somos muito desfavorecidos. Aliás, isso é só neste país, porque em todo o mundo ocidental, mashallah tabarakallah, os percentuais estão subindo a ponto de assustá-los. Está nos assustando. Deveria estar assustando você. Suécia. Suécia, 10%. Alá. Oslo, Noruega, 10% de muçulmanos. Oslo, de todos os lugares. Viena. Os turcos otomanos tentaram por 200 anos. Eles não conseguiram nada. Viena é 10% muçulmana. Mashallah, tabarakallah. 10% muçulmana. Inglaterra. Londres. Estima-se que seja 20%. Há um ano e meio, estive na Austrália. Sydney. Existem bairros do tamanho de talvez metade de Austin que são 60% muçulmanos. Sim. Então, eles conhecem seus pontos fortes, eles conhecem suas fraquezas, e eles têm um plano claro. Eles são determinados, são motivados e são movidos por uma ideologia que você e eu deveríamos odiar. Vou direto ao ponto. Você sabe, eu deveria odiar isso, pois tenho um interesse pessoal. Minha sobrevivência está em jogo. Meus interesses coincidem com os das civilizações ocidentais. Isso é típico do comportamento humano. Você sabe, se os muçulmanos tomarem conta da Austrália, eu estou acabado. Morto, decapitado. Tudo bem. É por isso que não é do meu interesse que o Islã estabeleça uma base forte neste país. E o mesmo vale para você. A menos que você queira deixar a barba crescer e parecer um talibã, ou queira que suas filhas usem burcas e niqabs. Ou queira que sua grande civilização, que ia nos levar a Marte, vire uma porcaria. Esse é o plano deles. Eles já nos disseram. Nós temos que estar nos corredores do Congresso. Precisamos estar nas redações. Precisamos estar nas salas de aula. Nós temos que estar nos livros. Precisamos estar nos tribunais e na opinião pública.
para fazer isso. Como Ilhan Omar, Rashida Tlaib e outro cara que é a estrela deste episódio. E na mídia, como Mehdi Hasan. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Está tudo às claras. Até quando continuaremos dormindo? Nós temos que estar nos livros, precisamos estar nos tribunais e na opinião pública. É aí que eu entro no Tribunal da Opinião Pública para dizer a vocês para não caírem na conversa desses palhaços. Não, na verdade, não são palhaços. Eles são atores muito sérios, pessoal. Atores muito sérios. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que querem. É por isso que você precisa ficar atento a esse cara. O nome dele é Abdul Saleh. Abdul Al-Said venceu as primárias democratas para o Senado em Michigan, correto? Os democratas. Quando a história desse período for escrita, quando a poeira baixar, quando vencermos a guerra, quando preservarmos a civilização ocidental, futuros historiadores vão considerar o Partido Democrata dos Estados Unidos como um partido vendido, como um bando de traidores. É isso que eles são, certo? Eles abandonaram os princípios liberais. Eles abandonaram os princípios seculares. Eles se venderam ao Islã por interesses próprios, aliás. Não é porque amam os valores islâmicos. Eles têm outros interesses próprios, que é desmantelar a civilização ocidental e construir algo do zero, reiniciar tudo. É isso que eles querem. Eles querem anarquia. Eles querem uma revolução comunista, socialista, na qual eles vão criar uma utopia socialista que todo comunista socialista sempre imagina ou sempre promete. E então eles vão lidar com o Islã. Mas, infelizmente, nós não estaremos por aqui para ver o que acontece. Certo? Por quê? Na minha opinião, acho que os islamistas vão vencer. Acho que eles vão eliminar esses comunistas socialistas. Mas, como eu disse, não vou ficar por aqui até lá, certo? Vamos cortar isso pela raiz agora. Esta é a primeira e provavelmente última batalha. Na verdade, não é só uma batalha, é uma guerra. Ouça esse cara. Meus caros conservadores americanos, eu sei que a direita está dividida e fragmentada porque temos essa nova direita woke, que em seu ódio por Israel e pelos judeus, por algum motivo, eles se uniram a essas pessoas. Mas essa aliança também está desmoronando, aliás. Eles formam uma aliança com essas pessoas. Veja o que ocorreu com Mamdani. Existem judeus liberais que detestam Israel e o sionismo. O que fazem? Caem na conversa desses idiotas. Veja-os. Olha o que ele está dizendo. Isso é exatamente o que Mamdani prometeu. Ele disse: eu amo os judeus, eu amo o judaísmo, eu só odeio o sionismo. Vamos lá, você caiu nessa uma vez. Vai cair de novo? Ouça esse islamista. Ele é totalmente islamista e jihadista. Israel não são a mesma coisa que o judaísmo e o povo judeu. Eu amo o judaísmo e amo o povo judeu. Ele não ama. Ele não ama. O Alcorão afirma que judeus e cristãos não podem ser amigos. E ele sabe disso, pois é um Hafiz do Alcorão, ou seja, memorizou o Alcorão inteiro. Essa é uma narrativa política, que é a mais viável, provavelmente a maneira mais adequada de continuar o movimento deles. Porque se o que ele vai dizer, eu odeio judeus, se você disser isso, o que vai acontecer com você? Você não vai ser eleito porque muita gente vai dizer, o que diabos você está fazendo? Deixe-me encontrar o seu ponto mais fraco. Deixe-me causar uma divisão entre o povo judeu, que é, nós odiamos sionistas porque não podemos apoiar o sionismo, porque, você sabe, os muçulmanos têm que governar a Palestina. Os muçulmanos têm que governar a Palestina. Então vamos causar uma divisão entre eles. Isso vai dar certo. E já funcionou no passado. Então, por que mudar a estratégia? Eu venero o judaísmo e venero o povo judeu. Eu apoio o judaísmo e apoio o povo judeu. Não. Não é assim. Ele não faz isso. O profeta dele, em seu leito de morte, amaldiçoou os judeus e cristãos. Ele amaldiçoou os judeus e cristãos. Você não tem que seguir o exemplo do seu profeta? E aliás, por isso afirmei que é realmente uma mentira. Esse cara está, mais uma vez, talvez com Mamdani, algumas pessoas pensaram que ele não é uma pessoa religiosa. Talvez ele não saiba de tudo. Eu não duvido disso. Por isso eu disse, olha, ele pode ser um comunista disfarçado de comunista que está tentando casar suas crenças islâmicas com o comunismo dele. Ou ele é um islamista fingindo ser comunista para enganar a esquerda. Tanto faz. Esse cara é um islamista. Ele é um Hafiz do Alcorão. Ele é um falante nativo de árabe. Ele sabe o que está escrito no Alcorão. Ele conhece a tradição de 1400 anos, sob a perspectiva do Oriente Médio, que é muito mais rígida, que é baseada no ódio aos judeus. Judeus, não sionistas.
Os judeus. Povo judeu. Ele sabe disso e está mentindo, assim como Mehdi Hasan. E o único, o mais perigoso que tentaram nos dizer foi que podem estender a definição de antissemitismo para abranger um governo estrangeiro e seus líderes. Chamo isso de besteira. Não, não. Se você acredita que o antissemitismo se estende para incluir um governo estrangeiro e a AIPAC, você está criando uma situação perigosa. Tudo bem. Então é importante para nós reconhecermos que amamos o judaísmo e o povo judeu porque amamos as pessoas. E nós amamos os palestinos e seus direitos porque amamos as pessoas. Eu não. Eles só amam seus direitos, agenda e objetivos. Que é o motivo pelo qual a prova está nos resultados. Me diga um país muçulmano onde as minorias vivem tão bem quanto vivem no Ocidente. Me diga um único país. E mesmo que você cite Malásia e Indonésia, eles não chegam nem perto dos padrões ocidentais. Nem de longe. Eu duvido disso. Igrejas pegaram fogo na Indonésia, na Malásia e na Turquia também, aliás. A Turquia transformou a Hagia Sophia em uma mesquita, um tapa na cara do cristianismo. E aqui no Ocidente, estamos convertendo igrejas em mesquitas. Me diga um único país muçulmano onde as minorias têm uma vida melhor do que no Ocidente. Não existe nenhum, e é por isso que tudo isso, todo esse discurso de virtude e superioridade é besteira. Eles odeiam os judeus. Sionistas só apareceram, o quê? Há 75 anos? Por que então a história islâmica tem tanta perseguição aos judeus? Eles mentem, não caia nisso. Não caia nessa. De novo, você tem que ampliar a visão e observar. Olhe além da sua perspectiva imediata. O que você viu na rua ou nas notícias, amplie sua visão. Como mostrei no início, eles têm um plano e uma agenda. Nós precisamos estar nos corredores do poder, nos corredores do Senado. É lá que eles precisam estar. Nós precisamos estar na mídia, precisamos estar nos filmes, precisamos estar em todo lugar. É isso que eles precisam, é isso. Eles acharam uma brecha para destruir o Ocidente por dentro. É isso que estão fazendo. E nós adoramos que nossos impostos sejam gastos aqui com escolas e saúde porque nós amamos as pessoas. Sério? Você sabe quem é o segundo maior beneficiário de ajuda dos Estados Unidos depois de Israel? Egito. Por que ele não faz campanha para os Estados Unidos pararem de enviar ajuda ao Egito? Por quê? Por quê? Por que esses dólares dos impostos não deveriam ser gastos nos Estados Unidos, em escolas americanas, hospitais americanos? Ele não se importa com os Estados Unidos ou com seus hospitais. Não se importa. Isso é apenas uma maneira de prejudicar Israel para avançar sua agenda islâmica. Você não pode afirmar que os direitos humanos terminam em uma fronteira. Você não pode dizer que quer investir em nossas crianças quando manda nosso dinheiro para o exterior para matar as crianças de outras pessoas. Você não pode afirmar isso. Na verdade, é assim que as civilizações funcionam. Superpotências para manter sua ordem mundial, que é favorável ao Ocidente e aos Estados Unidos. E os Estados Unidos não podem ser culpados por cuidar dos seus próprios interesses. E quando você tem certos interesses, você tem aliados por causa de valores e interesses mútuos em comum. Então, é do interesse dos Estados Unidos que Israel não seja exterminado por vocês, bárbaros. É por isso que os Estados Unidos dão dinheiro para Israel. É do interesse dos Estados Unidos. E se seus filhos morrerem, então precisamos analisar. Por que isso acontece? Talvez você esteja deixando de lado um fato importante aqui. Vocês começaram uma guerra. Seu povo começou uma guerra e vocês perderam. Sabe de uma coisa? Quando você toma uma decisão militar ruim, então você não pode se fazer de vítima quando o consolo das consequências chega sem lubrificante. O que está acontecendo agora em Gaza é o consolo das consequências das suas ações, das suas decisões. Ainda não terminei. Você vê como esse cara bajula os judeus e usa aquela velha fórmula testada. Como disse, em time que está ganhando, não se mexe. Agora, vou mostrar a verdadeira face do Islã e dos muçulmanos. Veja só, ela é uma famosa ativista palestina, Doutora Rami Al-Adwan, uma médica muçulmana que vive na Grã-Bretanha e teve sua licença suspensa por causa do seu antissemitismo. Até mesmo, sim, até mesmo o governo britânico, progressista e esquerdista, que faz de tudo para agradar, achou que, ok, garota, calma.
Então, os muçulmanos precisam parar de declarar amor ou afinidade ao judaísmo. É humilhante e errado. É verdade, pessoal. É verdade. Ela sabe disso. Ela sabe disso. E você está me dizendo que esse cara, que é filho de um agente da Irmandade Muçulmana, não sabe disso, que memorizou o Alcorão de cor. Ele não sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Nós temos mais direito ao profeta Moisés. Que a paz esteja com ele. A versão deles de Moisés é diferente da sua versão. Algumas partes foram apropriadas, mas isso é um detalhe irrelevante. Respeitamos a verdadeira Torá, mas a sua é falsa, sabe? Isso é blasfêmia, não é? Quando falamos do seu Alcorão, eles viram trogloditas. Eles ficam: eu quero te matar. Você fez isso com o meu Alcorão. Mas eles insultam a Torá, Bíblia. A insultam diariamente. Dizem que é falsa, inventada e irreal. Mas nós mantemos uma completa rejeição teológica de judaísmo como uma crença alterada e revogada. Nós não amamos a religião deles, mas a nossa fé nos ordena tratá-los com absoluta e inflexível justiça, que é viver sob o nosso domínio. É isso que chamam de justiça inflexível, viver sob nosso domínio. Foi exatamente isso que os muçulmanos fizeram por 1400 anos, desde 634 d.C. Foi quando eles conquistaram o que hoje é Israel. Você entende por que esse conflito surge? Esse conflito surge porque a narrativa deles tem falhas. Os políticos muçulmanos estão numa situação complicada aqui. Eles precisam falar desse jeito. Eles têm que fazer isso. Mamdani tem que falar desse jeito. Eles precisam fazer isso porque precisam ir ao tribunal da opinião pública e precisam ganhar votos. E para fazer isso, eles têm que mentir. E por que eles estão mentindo? Olhem só, na verdade, pessoal, tem um vídeo pra tudo. Ouçam isso, não acreditem em mim. Olhem isso. Certo. 2 dos estudiosos muçulmanos mais proeminentes do mundo ocidental estão aqui dizendo pra vocês o que esse cara está fazendo. Dizendo que o político pode sim fazer concessões em algumas coisas. Não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Ok, me perdoe, me perdoe. Não. O político de quem estou falando. O político que conheço provoca mais pessoas do que a questão da Israel. O político, em certas circunstâncias, deve. Sim, estou te dizendo, deve mentir. Deve mentir. Já viu político que não mente? Não, esse é exatamente meu ponto. É exatamente esse o meu ponto. Todos os políticos mentem. Portanto, os muçulmanos têm que mentir para avançar a causa islâmica. É exatamente isso que esse cara está fazendo aqui. É exatamente isso que ele está dizendo. Eu amo o judaísmo. Eu amo os judeus. Uma circunstância perigosa. Eu amo os judeus. Eu amo os judeus. Se eles não amam, como ele foi corretamente criticado por esse ativista palestino, nós não amamos a religião deles. E deixe-me te contar um pouco mais sobre esse cara. Quem ele é? Esse cara, o sogro dele, é um dos principais doadores de um super PAC Al-Sassá, e está entre os principais líderes de organizações da Irmandade Muçulmana ligadas ao financiamento do terrorismo. Há tantas evidências disso que nem chega a ser teoria da conspiração sobre a agenda islâmica que eu não entendo como alguém pode negar isso. É mesmo? Vocês elegeram Mamdani. O pai dele escreveu um livro defendendo que devemos enxergar os chamados terroristas muçulmanos como combatentes da liberdade. Estou parafraseando, mas foi isso que ele disse. Se você convive com pessoas com essa mentalidade, o que você acha? O que acha que elas vão criar? Como você acha que eles vão servir? E é por isso que, quando as declarações deles não combinam com o quadro geral, isso significa que eles estão mentindo. Assim como esse cara. Ele ama judeus. A Irmandade Muçulmana ama judeus? Não, ela não ama. Aí está. Deixe-me ler mais um pouco. Abdul al-Said foi financiado por uma organização terrorista designada, aceitou doações para a campanha e tem ligações com o CAIR. CAIR, já considerada organização terrorista pelo governador do Texas, deveria ter essa designação aplicada não só no Texas e na Flórida, mas em todos os Estados Unidos e internacionalmente. Nomeado co-conspirador não indiciado no caso Holy Land Foundation, o maior julgamento de financiamento ao terrorismo do Hamas na história dos Estados Unidos. Se você é um americano conservador e vê algo financiado pelo
Hamas pode ignorar porque envolve judeus, já que o Hamas só mata judeus. Não, é por isso que dizemos que Israel é apenas o pequeno demônio. Os Estados Unidos são o grande demônio. Então eles vão atrás de você depois de Israel. É por isso que o Estado americano defende Israel. É como se fosse nossa fronteira naquela direção. Vínculos históricos profundos com a rede da Irmandade Muçulmana e a rede do Hamas. O FBI já cortou laços formais anteriormente, devido a conexões com terrorismo. Aí está. E esse cara disputa cargo público, concorrendo ao Senado. Pessoal, não há desculpa para ficar dormindo no ponto. O Islã está chegando. Está chegando numa velocidade assustadora. Tudo isso vai acontecer durante a nossa vida. Depende de cada um de nós. Como eu disse no início do vídeo, se você colocar sua civilização e seu país em primeiro lugar, a menos que você seja contrário a isso, por exemplo, existe um movimento entre os afro-americanos que dizem que não gostam disso, mas a grande maioria que eu vi, quaisquer que sejam os problemas que possam ter, eles ainda querem viver sob os Estados Unidos. Os Estados Unidos como conhecemos. Na visão deles, pode melhorar e se aperfeiçoar. Tudo bem. Mas eles queriam que eu fosse substituído pelo Islã. O Islã ainda não resolveu a questão da escravidão. Eles não resolveram. Todos os países muçulmanos do Oriente Médio, eles não têm escravidão porque o Ocidente os forçou a abolir. A Arábia Saudita tinha escravidão até 1968. A Mauritânia teve escravidão até 2005. Se o Islã se tornar a força dominante do mundo, você verá a escravidão voltar. E desta vez, não serão apenas os africanos. Será todo mundo. Bem, na verdade, milhões de europeus orientais foram escravizados pelos otomanos. Os otomanos só foram forçados pelos britânicos a acabar com a escravidão. Por causa disso, o grande mufti de Hejaz, atual Arábia Saudita, o lugar mais sagrado do Islã, mesmo que politicamente possa ter se tornado irrelevante, mas continuou sendo relevante religiosamente. Permaneceu relevante ao longo dos últimos 1400 anos. Porque os muçulmanos ainda precisam ir a Meca para a peregrinação anual, quando circulam em torno daquela pedra. E então eles dizem que não adoram nada. Eles não adoram ídolos de qualquer forma. Então, o grande mufti de Hijaz declarou uma fátua contra a vida do sultão, porque o sultão havia desistido. Então o sultão disse, sabe de uma coisa? Ok, sabe de uma coisa? A escravidão vai continuar na região do Hejaz, no Iêmen, nos Emirados Árabes Unidos e no Reino da Arábia Saudita. E ela permaneceu lá até 1968. Porque os britânicos disseram, tudo bem, vocês tentaram. E os muçulmanos que vêm contra o Ocidente, eles não são os indonésios. Eles não são os malásios. Eles são do pior tipo, os norte-africanos e os do Oriente Médio. Eles são tão radicais que até mesmo os países do Oriente Médio não os querem em seus países. Então, quando eles te dizem Malásia, Indonésia, olha, eles são tranquilos. Esses muçulmanos não estão tentando dominar o Ocidente. São os norte-africanos, são os do Oriente Médio. Os wahabitas, os mais radicais, são eles que estão tentando dominar. O que você acha? Que tipo de Islã eles vão trazer? Então, não é só uma questão de o Islã vencer. E sabe, talvez a gente tenha alguma esperança. Pode ser que alguns muçulmanos de faixa da Indonésia ou da Malásia acabem nos governando. Não. Serão os tipos do ISIS e do Talibã que estão tentando dominar. Então, acorde.